pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma aula, assim, que eu considero uma aula importantíssima, importantíssima. A partir de agora, a gente já vai começar a abrir mais a nossa mente para o que realmente é o Espiritismo, né? Apesar que tudo isso que a gente já viu são muitas coisas importantes, mas a mediunidade eu considero uma das coisas principais do Espiritismo, né? É um conteúdo complexo, tá? Muito complexo. A gente estuda, por mais que a gente estude, sempre tem coisas novas. E, às vezes, é muito difícil o entendimento, principalmente quando a gente está iniciando, né? Então, já estamos na 10ª aula, né? A 10ª aula é a metade do semestre. Daqui um pouquinho está terminando. É rapidinho, rapidinho, né? Daqui, nesse mês ainda, a gente tem a nossa mediúnica, tá? No dia 20 vai ter a mediúnica. E essas aulas que vêm daqui para frente vão ser muito importantes para a mediúnica que a gente vai ter, tá? Então, vamos fazer o seguinte combinado. Quem quiser perguntar, levanta a mão, tá? Para chegar ao microfone, para que todo mundo possa ouvir a pergunta, tá bom? Então, a gente vai falar sobre mediunidade, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: quem de vocês é médium? Levante a mão aí, quem de vocês é médium? Nossa, só isso? Cadê os outros? Bom, no decorrer da aula, vocês vão perceber como a gente vai conduzir, e no final da aula eu vou fazer novamente a mesma pergunta para vocês. Daí vamos ver quem já está mais apto a ser médium. Tá? Então, o objetivo geral é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Então, a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, que nos permite essa comunicação com os espíritos desencarnados. Tá? Isso aí a gente vai ver depois mais esmiuçando isso aí. Objetivos específicos. Explicar o conceito da mediunidade, bem como sua finalidade. O que é a mediunidade e para que ela serve, a gente vai destrinchar aqui na aula, tá bom? Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um repasse desde o início lá da mediunidade até hoje. A gente vai repassar os pontos mais importantes que tem. Explicar de forma como se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. De que maneira a gente consegue se conectar com os espíritos encarnados. De que maneira dá essa comunicação. E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. A gente vai ver, porque existem diversos tipos de mediunidade, mas a gente vai pegar alguns e vai tentar decifrar alguns desse tipo de mediunidade. Tá? Porque se fosse pegar todos, eu acho que a gente ficava um semestre todo, viu? Que é muita, muita coisa mesmo. Então, percebam ali, ó, o que diz no Livro dos Médiuns. Olha o que diz ali, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Está vendo aí? Vocês já vão começar a mudar o pensamento de vocês. Que a mediunidade é inerente ao humano, então todos nós somos médiums. Só que tem uns que são médiums ostensivos e outros não. Mas isso aí no decorrer da aula aqui a gente vai aprofundar mais, e aí vocês vão começar a clarear a ideia de vocês, e vocês vão começar a se situar aonde vocês estão no momento, tá bom? Então, podemos afirmar, ó, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Então, todos nós somos médium. Todos nós temos mediunidade. Não tem como fugir disso, gente, não tem.
Ah, eu não quero ser médium, ah, eu não quero mediunidade. Não tem. É uma faculdade que é inerente a nós humanos. Olha o que Adenauer fala aqui, ó. Que todos os indivíduos são médios, independente de sexo, tá? Idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Então, a mediunidade, todos têm mediunidade. Pode ser branco, pode ser azul, pode ser a cor que for. Pode ser criança, pode ser meia-idade, pode ser uma idade já avançada, todos têm a mediunidade. A mediunidade ela vai te acompanhar desde o momento que você nasce até o momento que você desencarna. Aqui, né? E continua depois. Então, olha o que Adenauer fala aqui, ó. A mediunidade é uma faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo manter comunicação psíquica com outros seres humanos. Tá? Como que se dá esse contato mediúnico? É através do psiquismo, através da mente. Tá? Mais na frente a gente vai ver como que ocorre esse contato, tá? Que é mente a mente. Por isso que ele fala aqui que você tem um estado alterado de consciência para você poder fazer essa conexão. Diga. Boa noite. No caso ali está falando entre dois seres humanos. Não sei se eu perdi alguma coisa no início da aula, mas assim, é como a questão dos você está num sonho e aí você pode se comunicar com outro espírito também encarnado. Está falando de dois encarnados? Não, aqui é encarnado e desencarnado, tá? E a questão de citar ali o ser humano colocar-se em estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter a comunicação psíquica com outros seres humanos. Sim, porque quando você está desencarnado, você é humano. Você continua sendo Continua humano. sendo humano, exatamente. Ele não usa o termo espírito, usa não, humano. você continua sendo humano, tá bom? Ok. Então agora a gente vai começar a entrar como que acontece a mediunidade, como que ela age na conexão com os espíritos encarnados, tá bom? Então, ó, o perispírito do médium se expande. Então, para que haja uma conexão, você precisa ter um médium. O médium é o quê? É um intermediário que faz essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a gente precisa ter alguém que faça essa comunicação. Quem é que vai fazer? O médium. Então, o perispírito do médium se expande, tá? O perispírito do espírito comunicante também se expande. Tá? Aí, o que acontece? Há uma atmosfera fluídica comum é formada entre os dois. Então, o médium se expandiu seu perispírito, o espírito também. Há essa conexão fluídica, e aí acontece a conexão. Tá? Alguma dúvida? Boa noite. Me disseram algumas vezes que o meu campo espiritual seria aberto. O que é esse campo espiritual, energético? E, tipo, qual é o raio de abertura dele? Vamos partir do princípio seguinte, ó, que não existe limite para o espírito. Tá? Então, o seu campo é o infinito. Você vai estar conectado com tudo que tiver aí. Além daqui, do mundo encarnado, com o desencarnado. Tá?
não tem limite para você. O espírito não tem limite. Ele consegue se conectar com tudo. O campo aberto quer dizer que, às vezes, você está mais propenso para essas conexões. E essas conexões você vai conseguir fazer através do seu pensamento. Então, a gente sempre fala aqui que a gente tem que cuidar daquilo que a gente está pensando. Tá? Justamente por isso. Que depende do que você pensa, você vai abrir seu campo para as conexões. Então, se você está pensando no bem, você vai ter as conexões com espíritos que querem o bem. Agora, se você está pensando mal, se você está toda desequilibrada, você vai conectar com o quê? Quem está na mesma frequência, com espíritos que estão naquela mesma frequência. Ok? Então, seu campo sempre está aberto, não existe você desligar. A mediunidade é sua, todos temos a mediunidade, e a mediunidade é a que possibilita essas conexões. Então, não tem, gente, ó, a mediunidade faz parte da gente. Não tem como chegar lá e pegar no botãozinho e desligar. Ó. Não quero mais ter mediunidade. O que a gente tem que fazer é conviver com a mediunidade. Naturalizar essa mediunidade, saber usar a mediunidade. E aí, mais para frente, a gente vai vendo como que a gente usa, como que a gente usa, como que a gente consegue as conexões. Então, eu fiquei com a dúvida, no caso. Vou botar aqui em exemplos práticos, eu e minha amiga. Ela tem muito mais sensações que eu quando a gente está aqui na aula e tudo mais. Isso quer dizer que, no meu pensamento, o campo dela está aberto e é maior, não sei explicar, porque você disse agora que é um infinito, e o meu não sai de perto de mim, não, é? Porque eu não sinto assim muita coisa. Eu sei que eu sou médium, mas Sim. porque eu já tinha assistido outras aulas, que eu sei que todo mundo é médium, mas eu não sinto absolutamente nada. Não, deixa eu te explicar o seguinte, ó, cada pessoa tem uma percepção e tem a mediunidade é diferente de pessoa para pessoa, tá? Cada uma tem uma mediunidade que é dela, tá? Provavelmente a sua amiga ela tem mais conexão do que você. A mediunidade dela está mais aflorada, a mediunidade dela ela é mais ostensiva do que a sua mediunidade, tá? Por isso que ela conecta mais. E justamente aqui na ULI, vocês vão aprender a essas conexões, você controlar essas conexões. Tá? Permitir, você que está no controle, então você que vai permitir o momento de se conectar, o momento de deixar o espírito lá, deixa ele quieto lá, o momento que você quiser falar com ele, você vai falar com ele. Então, quem está no comando sempre é você. Tá? Sempre nós aqui estamos no comando. Ah, eu tenho medo de espírito, ele chegou com raiva. Não, criatura, você é que está no comando, você que comanda. É a mesma coisa, gente, de encarnado para encarnado. Você vai deixar alguém lhe comandar aqui? Não, a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok? Precisamos de mediunidade para nos conectar com esse espírito que se encontra no mundo espiritual. Esse espírito que está nessa esfera espiritual, ele também tem que ter alguma mediunidade para se conectar com os vivos? Sim. Toca de lá para cá? Exatamente. E de lá para cá e de lá, para outra dimensão. Tá? A mediunidade é inerente ao humano. Enquanto nós estivermos no orbe terrestre aqui, em diversas dimensões você vai usar a mediunidade. No filme lá, com André Luiz não conversou com a mãe dele, que estava em outra dimensão? Então, lá também existe mediunidade. Praticamente, eu ia fazer aquela pergunta que ela fez. Sim. Né? Mas, diante disso, independente do campo, independente de ter a mediunidade mais aflorada, se o seu pensamento,
se a sua onda é negativa, você, mesmo que não tenha essa mediunidade tão aflorada, você não deixa de atrair esses espíritos, ou você, por não ter tão aflorada, você não atrai? Você atrai e não sente, ou você não atrai? Tem uma influência ou não diante do pensamento? Vamos partir do seguinte princípio. Ó. Todo mundo é médium, né? Então, sempre, 24 horas a gente está conectado, não adianta. Então, seus pensamentos vão te levar às suas conexões. Tá, se você só pensa, vamos lá, você acorda de manhã cedo e pensa, poxa, vou ter que trabalhar de novo, olha que porcaria, onde é que já se viu, eu não queria essa vida, você passa a vida toda lamentando. O que vai acontecer? Você vai se conectar com espíritos da mesma maneira, dos mesmos pensamentos. Tá? Independente se você é médium ou não é médium, não permanece, porque você tem a mediunidade, todo mundo tem a mediunidade, então não interessa isso. A conexão sempre vai existir. E, gente, percebam que, como tem os encarnados, tem os desencarnados. Aqui está cheio de desencarnados assistindo a aula também. Ali, tem 2 sentados ali. Eu esperei bem chegar nessa aula para fazer uma pergunta mais dentro da aula. Certo. Minha família nunca foi de frequentar centro espírita. Eu acho que eu sou o primeiro lá do grupo, entre pai, mãe e irmãos, né, a frequentar. E desde pequeno que meu pai, ele tinha, quando era vivo, né, ele desencarnou tem 1 ano, contato com o espírito, era o mesmo espírito que aparecia para ele, dormindo, e muitas vezes até acordado, quando ele estava no momento de dormir. E eu cresci vendo ele falar desse mesmo espírito. E ele se incomodava, porque ele dizia que alguns amigos dele falavam, você é médio, aquele popular que o povo fala na rua, né? Você é médio, você só não desenvolve, por ver algumas outras sensações dele. E meu pai desencarnou, ainda tendo esse espírito atrás dele o tempo todo. Ele disse que aparecia e ficava no canto do quarto, e ele perguntava, até às vezes ouvia dentro de casa, ele perguntava, o que é que você quer comigo? Então, e ele não entendia bem, desde a minha adolescência e bem tempo atrás, agora pouco tempo atrás, ainda era desse jeito, né? E dentro de casa, quando ele era vivo, eu, minha irmã, sempre tinha alguma perturbação de algum espírito, a gente chamava de perturbação. Depois que ele desencarnou, parou. Então era como se fosse uma energia que ele tinha, que chegava para ele, a gente imaginava que aparecia dentro de casa. Eu estou tendo uma visão melhor hoje do que poderia ser, né? E era assim, eu viajava às vezes, eu sempre trabalhava viajando, uns anos atrás, ele dormia em minha casa. Toda vez que ele dormia em minha casa, quando ele voltava, ele tinha uma criança chorando. Ele falava, tem uma criança chorando na sua casa. Aí eu falei, não tem ninguém lá em casa. Ele, mas eu sempre escuto uma criança chorando na sua casa. E me incomoda e eu saio do quarto e vou dormir na sala. Então assim, mas ele falava de forma bem natural, né? Que para ele eu acho que já era uma coisa natural. Então eu entendo assim que ele é uma pessoa que tinha já uma mediunidade um pouco mais avançada. Né? Mediunidade de evidência ele tinha. Então, quem tem a mediunidade de evidência, a gente vai ver mais lá na frente, justamente tem essa percepção, ele consegue ver espíritos, ele vê os espíritos que estão em todos os locais. Tá? Porque os espíritos estão aí, só que a gente não vê. Os nossos órgãos ainda não estão calibrados para ver isso. E a maneira de ver ou conversar com eles é através da mediunidade. Tá? Aí a gente vai ver no decorrer da aula que tem alguns tipos de mediunidade que a gente pode ir praticando isso e fazendo essas conexões. Pô, gente, essa aula... Boa noite. Boa noite. Então, eu estou vivendo isso, né? Eu tenho 3 semanas que tem uma pessoa comigo aqui e eu quero saber como é que eu faço para tirar de mim, porque eu durmo e acordo e essa pessoa fumando do meu lado, que eu já estou com falta de ar e tudo, com o cheiro do cigarro. Como é que é seu nome mesmo? Inalda. Como? Inalda. Inalda, é o seguinte, aquilo que eu estava falando, você que está no comando, você tem que chegar e dizer para ele, olha, espera aí, meu amigo, me dê um tempinho aí que não é agora, vá lá para o centro lá, para ser atendido lá, entendeu?
converse com ele assim, converse de amigo para amigo. Diga, olha, o que eu posso te ajudar? Por que você está sempre aqui? E aí vai conversando com ele. Vá dizendo para ele que a presença dele está te incomodando. Converse como se fosse normal, você estiver conversando com uma pessoa normalmente. Tá bom? Eu não estou ouvindo. Porque por me incomodar muito, eu faço isso todos os dias, entendeu? Eu peço, vá para o centro. Eu já fui para um centro, eu já tomei passe ali, já vou, tomo passe, peço, imploro que saia, que não é o lugar dele, não é comigo, o que é que ele quer, e pergunto o que é que ele quer, e tudo, e não sai. É o dia todo um cheiro de cigarro que ninguém sente, só eu. Estou aqui com um cheiro de cigarro que está me incomodando dia e noite. É um caso que teria que ver. Eu acho que aí é um caso que teria que. Talvez você fazer um atendimento mediúnico, mas aí é um caso que você tem que resolver. Tá? A gente pode te auxiliar, mas não pode resolver. Mas vamos lá, gente, vamos dando sequência aqui, senão a gente não anda, não. Então, gente, olha a conexão. Então, houve a conexão. Tá? O espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível da consciência. Tá? Então, há uma conexão, o espírito se comunica com o médium e vai dizer o que ele está sentindo. Tá? Aí é uma conexão mediúnica. Aí vai depender daquilo que o espírito vai estar sentindo. Normalmente, nas reuniões mediúnicas, se tem um esclarecedor que fica esclarecendo esse espírito, o que ele deve fazer. Tá bom? Então, a mediunidade. A gente vai dar agora um passeio lá no histórico, tá? O que vocês acham? A mediunidade surgiu no Espiritismo? O Espiritismo? Exatamente. A mediunidade surgiu quando o primeiro humano surgiu, a mediunidade surgiu junto com ele. Tá? O primeiro humano, a mediunidade veio junto. Tá? Então, a mediunidade é desde o início lá. Então, a gente vai ver a mediunidade nas diferentes culturas. As manifestações mediúnicas não são atuais. Existem registros ao longo da história por diversos povos dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. Então, não é de agora, sempre existiu. A gente vai ver aí os hindus, os egípcios. A mediunidade sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Ao longo dos tempos foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, religião e conhecimento dos povos. Lá, a mediunidade primitiva, lá nos tempos das cavernas, aquele tempo bem primitivo lá. O médium idolatra, ele idolatrava a adoração, o temor às forças da natureza, denominadas como deuses. As estrelas, ele olhava para o céu, as estrelas eram como fossem deuses, as águas, o céu, o fogo, os trovões, tudo era como se fosse um deus para ele. Havia um relâmpago lá, o cara ficava adorando o relâmpago. Então, era essa época bem primitiva, bem primitiva. Aí, olha o que André Luiz fala na Evolução de Dois Mundos. É o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. Olha lá o que ele está falando. E essa mediunidade primitiva lá foi o início do intercâmbio mediúnico. Os hindus. Luiz?
ali citou, eu também li, mediunidade idólatra. Pronto, Sim. você vai cultuar Isso. os elementos naturais e tudo. Mas aí é considerado uma mediunidade, por quê? Porque há uma troca de energia ou de comunicação, porque o que a gente viu no início foi a questão da relação, da troca de fluidos entre os dois seres humanos. Então, nesse caso, pode ser considerado mediunidade, quando cita mediunidade idólatra? É considerado, nesse caso é considerado porque eram os primitivos, então não se tinha, hoje já tem uma outra concepção mais em relação à mediunidade, mas é considerado como um tipo de mediunidade. Então, eles se conectavam, através disso, eles faziam as conexões deles também, tá? com outras dimensões, outras entidades. Então, ó, o Código dos Vedas, datado aproximadamente de 1500 antes de Cristo, tá? Que os hindus e os chineses são as primeiras civilizações do mundo, né? Então, são bem, em relação a isso, elas são bem adiantadas a nós aqui, né? Mais antigo código religioso que se tem notícia com o registro da existência de espíritos. Ó, 1500 antes de Cristo já se falava na existência de espíritos. Faquires, fenômenos mediúnicos de levitação, os faquires faziam a levitação, né? O estado sonambúlico até o nível de êxtase, a insensibilidade hipnótica à dor e outros além de treino para a evocação do Pitris, espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo. Hoje seriam os desencarnados, né? Cujos segredos eram revelados somente àqueles que apresentavam 40 anos de noviciado e de obediência passiva. Aí são os noviços que ficavam enclausurados, aí só eles que tinham essa evidência, né? Eles falavam que era só eles, né? Porque a mediunidade ela sempre foi um pouco meio controlada, a parte do poder sempre teve uma parte de controle sobre a mediunidade, porque a mediunidade ela amplia muito a sua consciência. Então, sempre quando você amplia muito a consciência, é ameaça para quem está no poder. Tá? Até hoje, viu? Os espíritos dos antepassados no estado invisível acompanhavam certos brahmes, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Aqui, ó, o que eram os Vedas? Os Vedas são as 4 obras em que um idioma chamado sânscrito védico formaram a base do sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Tá? O hinduísmo, como eu falei, foi um dos primeiros, o hinduísmo e os chineses foram os primeiros a lidar com essa parte do sagrado, né? Aí a gente tem os sumerianos e os babilônios. A medicina dos sumerianos, misto de ervaria e magia, ó, já misturavam as ervas com magia. Tá? Com o receituário constituía principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos que acreditavam ser a causa de suas doenças. Tá? Eles acreditavam que os espíritos que influenciavam eles, esses maus espíritos, e era a causa da doença deles. Tá? Ainda existe muita gente que acredita nisso. Os babilônios primitivos acreditavam que espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror, a destruição, para os quais a única defesa era o sacrifício e os sortilégios mágicos. Os egípcios. Conhecimento sobre a morte. Ó. Os egípcios já foram eles deram um salto assim bem grande em relação a isso. Então, eles tinham o livro dos mortos, conheciam o magnetismo, o sonambulismo,
curavam pelo sono provocado, praticavam largamente sugestões, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Olha só. Muita coisa envolvendo. É mediunidade pura aí, pura mediunidade. Emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? Alguém sabe? Desdobramento. No caso aqui é desdobramento, está falando de desdobramento, né? Quando você dorme, você emancipa a alma do corpo físico. Evocação dos mortos pelos sacerdotes dos faraós. E interessante, ó, só os sacerdotes que poderiam evocar esses mortos. Prática restrita aos templos sagrados, misteriosa sem acesso aos leigos. Ó. Então, aquilo que eu estava falando, a manipulação. Sempre existe a manipulação para que só uma parte da população tivesse consciência disso. Porque no momento que você abre, você amplia, né? E não era o objetivo deles. Moisés, aos hebreus, o que ele falou? Que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos. Ninguém interrogue os mortos para saber a verdade. Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Chegou uma época lá que ele proibiu. Por quê? Porque estavam fazendo mau uso dessa comunicação. Tá? Estavam usando a mediunidade para fins não benéficos, no caso, para fins escusos. E aí ele proibiu isso. Os celtas, grupos fechados de sacerdotes especializados em comunicação com o além, chamados de druidas, que o Allan Kardec e o Leon Denis faziam parte desse grupo aí, viu? Em outras encarnações, as encarnações lá atrás, né? Os druidas sacerdotes celtas já admitiam a reencarnação, a inexistência de penas externas, o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei da causa e efeito e as esferas espirituais. Que as esferas espirituais são os mundos espirituais, né? Na existência de elementais, duendes, fadas, gnomos, etc. E na proteção dos espíritos superiores. Muito parecido, né? Isso aqui hoje, existe muito isso aqui hoje. Você imagina isso aqui, os celtas, acho que era uns 500 antes de Cristo, acho que era nessa faixa aí. O espírito Zéfiro revela que aproximadamente no ano 100 antes de Cristo, Denizar Rivail foi um chefe druida, aquilo que eu tinha falado, né? Espíritos que, esse Zéfiro era um espírito que passou a dirigir as reuniões de mesas girantes realizadas pelo Balduin em Paris, que a gente vai ver mais lá na frente sobre as mesas girantes. Aqui, gente, é um pouco maçante porque é mais história, então vai mais explicação e às vezes vocês ficam sem perguntar porque realmente o conteúdo é bem... Na Grécia, então, tinha os oráculos, né? Um oráculo que é famosíssimo, né? É o Delfos na Grécia. Oráculo de Delfos na Grécia. Santuário era um santuário em homenagem aos deuses, né? O oráculo representava a divindade do espírito. As respostas, as pessoas iam se consultar nesses oráculos e as respostas eram dadas pelos deuses a perguntas para eles formuladas de acordo com determinados rituais executados por uma pessoa que atuava como médium. Então, faziam os rituais lá, uma pessoa
se identificava com um médium e recebia essas orientações, né? Núcleos de intercâmbio medianímico, onde trabalhavam sibilas, pitons e pitonisas. Todos esses aqui eram médiuns, tá? Na realidade, isso aqui substitui isso aqui por médiuns. Gente, ó, de todas as classes sociais iam se consultar com esses oráculos. Inclusive, autoridades públicas, militares, visitavam esse lugar e recebiam orientações das mais diversificadas. Então, se tornou um hábito tão grande que até um casamento, quando o cara ia casar, ele ia e se consultava com o oráculo se ele podia casar ou não. Nada é feito sem consultar. Tudo é consultado. Os judeus. A Bíblia, como no Velho e Novo Testamento, é uma fonte riquíssima de fenômenos mediúnicos. Se vocês forem ver lá, tem uma série de fenômenos mediúnicos. Só que não é admitido, né? Hoje, a gente vendo, lendo, a gente interpreta e vê que realmente são fenômenos mediúnicos. A tão propalada proibição de Moisés, que eu tinha falado antes lá, ó, a evocação dos espíritos é uma das maiores confirmações sobre a existência da mediunidade. No momento que ele proibiu, ele automaticamente confirmou que existia, né? A mediunidade é natural, né? A Bíblia está cheia de efeitos inteligentes e efeitos físicos. Destaque para o profetismo mediúnico. Todos os profetas eram médiuns potentes, tá? Moisés e os 10 mandamentos, uma psicografia, né? Uma psicografia que ele recebeu e passou para as tábuas. Aqui Jesus e os apóstolos, né? Já tinha demonstração de conhecimento da mediunidade, eles. Diversas manifestações, ó, cura, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização dos pães lá, né, que ele fez, né? A levitação quando ele no Mar Morto, quando ele caminha nas águas, né? Auxílio ao próximo. E a consciência da imortalidade. No momento que eles admitiam tudo isso, já tinha consciência de que eram imortais. Jesus mesmo era o que ele falava, o que ele pregava, dava para entender que a imortalidade estava presente, né? Na Idade Média, ó. Aí na Idade Média, o que houve? As perseguições dos médios, justamente pela parte política, tá? Os médiuns começaram a influenciar muito os políticos, e com isso houve a perseguição, porque na Idade Média quem mandava? A igreja. Então o que a igreja comandava era a lei. Então começou a gerar esses atritos, e aí as perseguições. Aí acusações de manifestações de espíritos demoníacos, que todos esses médiuns, quando tinha alguma comunicação, eles falavam que eram demônios, que estavam ali para influenciar. E aí, o que acontecia? Condenação à fogueira. A maneira deles acabar com tudo isso era o quê? Matando as pessoas. E aí condenavam todo mundo à fogueira. Aí a gente tem, ó, Allan Kardec, tá? Então, a partir de Allan Kardec, que a palavra mediunidade, quem criou foi Allan Kardec, tá? A palavra. Agora, a mediunidade, ela sempre existiu.
tomar um pouquinho d'água, né? Aqui. Ó, a partir de eventos mediúnicos públicos de efeito físico inteligente, a mediunidade como fenômeno. Tá? A partir desses efeitos físicos inteligentes aí, ele começou a pesquisar e chegou à conclusão que a mediunidade é um fenômeno. Tá? A pesquisa dele foi grande, muito, muito grande. Ele pegava uma série de médiums e mandava as perguntas para diversos médiums. O que era coincidência ele separava e o que não era coincidência ele descartava. Então, foi muitos anos de pesquisas que ele ficou pesquisando para escrever o livro dos médiuns. No século XIX, ó, o fenômeno das mesas girantes, inicialmente como diversão ou em busca de adivinhações, que a aristocracia francesa se reunia para se divertir através dessas mesas. Daí ficava lá e aí ficavam brincando lá. Só que eles não sabiam que... Eles achavam que era brincadeira, né? E, na realidade, Kardec foi lá e provou que não. E o que acontece? Kardec, no início, também não acreditava. Ele foi lá para provar que realmente era brincadeira. E, depois de todos os estudos que ele fez, chegou-se à conclusão que não era brincadeira, era verdade mesmo. O espiritismo, ó, com as mesas, o questionamento sobre a natureza do fenômeno, bem como sobre vários aspectos da vida. Aí o que acontece? O Pentateuco, né? Organização com instruções e orientações lógicas. Aí ele começou a escrever os livros, né? Aí escreveu o livro dos espíritos, depois o dos médiuns, aí o Evangelho, aí Céu e Inferno, e aí Gênesis. Tá? Esses 5 livros, gente, esses são importantíssimos vocês terem conhecimento e vocês lerem os livros, porque tem muita coisa importantíssima, importantíssima lá dentro. Para a mediunidade, é o livro dos médiuns. Tá? Tudo que você quiser saber sobre mediunidade está no livro dos médiuns. Tudo, tudo, tudo mesmo. Conhecimento da natureza dos espíritos e sua missão e de seu modo de agir. Com as pesquisas, ele começou a perceber como que esses espíritos agiam e a missão deles. Agora, vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar mais no tema mesmo, a mediunidade, mais o sentimento de cada um. Aqui vocês vão começar a identificar os sentimentos que cada um sente em relação a isso, e aí vocês vão identificar aquela pergunta que eu fiz, né, lá no final vou fazer, quem é médium? Todo mundo vai levantar a mão, quer ver? Inspiração aguçada, ó, um dos sentimentos. De repente vem aquela inspiração assim, você não sabe de onde é que veio, aquele negócio chegou assim, pá. Visões e premonição. Aí, visão, você fica vendo espíritos. Quem é que estava falando? Ah, ele que falou aqui que o pai dele via espíritos. Né? Premonições, normalmente são através de sonhos, que você tem os sonhos, e aí vocês têm as premonições. E alguns sonhos realmente acontecem, são sonhos que vêm, e os acontecimentos são posteriores. Distúrbio do sono. Distúrbio do sono, tá? Quando a mediunidade está começando a aflorar e começando a bagunçar, aí o sono vira uma coisa doida. Mas depois vocês vão ver, gente, que não é só um ou dois desses aí que vão determinar a questão da mediunidade. Lógico que é um conjunto, né? Se vocês forem ver, tem que ser, não é um ou dois isolados que, não, é médio porque não dorme direito, porque... Então, depois vocês vão ver, vão se situar aí. Sonhos com quem já morreu, tá? Sonhos, por exemplo, com parentes que já desencarnaram. Por exemplo, eu sonho muito com a minha mãe, com meu pai. Entendeu? Então, isso é normal, você sonhar com pessoas que já, amigos, já desencarnaram.
Sensações ou ideias estranhas, ó. Sensação, assim, uma sensação estranha, aquelas ideias que vêm assim. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Eu vinha dirigindo, aí tranquilo dirigindo, aí tinha uma ponte com as pilastras, aí vem alguém no meu ouvido e fala assim, ó, jogue seu carro na pilastra. Jogue seu carro na pilastra. Eu disse, pô, meu amigo, peraí, você quer me matar, é? Fique quieto aí, mandei ele ficar quieto e seguir meu caminho. Mas vem muita coisa estranha mesmo. Sensações de desmaio iminente. Tá? Essa aqui também. A minha esposa mesmo, a Tânia, ela é coordenadora da terça-feira. Ela, quando era jovem, ela desmaiava do nada, gente, do nada. De repente, puf, e eu ficava doido, não sabia o que era. E aí tinha que reanimar ela, né? E aí, isso aí ficou assim uns 2 anos, assim, uma frequência bem grande mesmo. E a gente não sabia o que era. De repente desapareceu. Hoje que a gente é espírita hoje a gente diz, poxa, olha só, era a mediunidade dela lá aflorando, né? Então ela desmaiava constantemente. É um negócio estranho mesmo. Viu? Do nada. Mudanças de humor, ó. De repente você está numa boa, tudo 1000 maravilhas. De repente você muda a chave lá e pum. Ah, sim, aceleração dos batimentos cardíacos. Essa aí, gente, é o seguinte, ó. Se acelerar o coração, vocês não sabem o que é, vão para o médico. Que pode ser um ataque cardíaco, pode ser alguma coisa. Não, estou falando sério. Vão para o médico, não pensem que é mediunidade. Vão lá, façam. Aí, não tem nada. Fez o eletro, fez os exames, tudo direitinho, não tem nada, aí sim. Aí você pode considerar como uma mediunidade. Mas primeiro tem que sempre tratar a parte médica da coisa, tá? Mas a aceleração dos batimentos cardíacos, isso aí é normal. Quando a gente... Porque eu trabalho no Campus 2, então quando a gente faz atendimentos mediúnicos, quando você começa a conectar, o coração tum, dispara mesmo. Tá? Dispara, a sensação que seu corpo está inflando, parece que está um balão. É quando se dá a conexão. Crises de choro. Essa aí tinha uma época, eu estava dirigindo, quando eu menos esperava, eu estava chorando. Meu Deus, o que está acontecendo? Chorava, assim, do nada. E vocês vão ver, dia 20 vai ter a mediúnica do básico aqui, vocês vão ver que um monte de gente vai começar a chorar, do nada. Isso aqui é muito comum nessa mediúnica. Quando você olha lá, a pessoa chora, você acaba chorando. Sensibilidade aguçada, ó, também você fica com a sensibilidade assim, ó, a percepção muda, é um negócio assim muito diferente, né? Quando você fala aí da aceleração do batimento, mudança de humor e crise de choro, porque quando a pessoa tem isso, o primeiro diagnóstico que dá para ela é uma crise de ansiedade ou depressão. Sim. Então, muitas vezes não é. Pode não ser. Por isso que eu falei, primeira coisa é ir para o médico. Vá para o médico, faz os exames, não constatou, mediunidade, não tem. Meu coração, ele é todo dia para cima, vai sair pela boca. Eu não tenho nada de anormal no meu... assim, bem-vindo ao clube. Do cardio. Entendeu? E, assim, principalmente assim, quando na hora que eu vou dormir, eu falo, né, tô nada parado ali, e dá aquela aceleração e dura ali, fica ali, pendura. Mas você vai no médico, ele diz que é uma ansiedade, é crise de ansiedade. Crise de ansiedade. E você vê que não é vinculado a nada. Quando é vinculado a um estresse, trabalho, alguma coisa assim, a gente entende. Mas quando não é vinculado a nada... Sim, mas isso aí é normal. Normal. E vocês vão perceber que
Depois, com o tempo aqui, vocês vão começar a desenvolver a mediunidade de vocês. Aí vocês vão começar a perceber. Porque aqui a gente está no básico, recém, tá? Tem mais 9 ciclos pela frente. No ciclo 2, vai ser muito relacionado com a mediunidade. E no ciclo 3, é mediunidade toda a aula. Tá? No 3, no 4 também, toda a aula tem mediúnica. E aí vocês vão ter a oportunidade de experienciar. Tá? Adormecimento, formigamento de braços e pernas. Esse aí também é um dos que mais acontece isso aí. Quando você vê, dá a impressão que você vai ter algum ataque cardíaco, amortece tudo, a mão, os pés. Sim, vocês conseguiram se identificar aí em alguns sintomas desses? Em alguns, né? O microfone aqui, ó. Ah, não, achei que... Arrepio, calafrios e tremores. Agora, esses arrepios aí, gente, ó, a primeira coisa, olhem para vocês, ver se vocês não estão embaixo de um ar-condicionado, né? Que daí você vai sentir arrepio mesmo. Mas os arrepios que está falando aí, gente, é totalmente diferente. É um arrepio que dá da ponta do pé até a ponta do cabelo. Diferente, totalmente diferente. Eu sou uma pessoa friorenta, eu sei a diferença de um arrepio de energético e de questão de frio. E quando eu faço o Evangelho do Lar, que eu faço todas as quartas lá em casa, geralmente, quando eu estou fazendo a prece inicial ou no meio do processo, vem aquelas ondas. É um arrepio em forma de ondas. Exatamente. Então, você sente. E uma vez, uma amiga média ostensiva, ela disse que meu filho, quando era bebê, começou a ter medo de imagens de santo. E eu não sabia como. E eu me envolvi em uma situação, né, onde tinha um espírito, uma pessoa viu e disse que precisava de socorro, mas o pessoal ficava levando na brincadeira, no trabalho, e eu quietinha fiz uma oração para ele. O que foi que aconteceu? Como eu fui a única que fiz uma oração, ele veio comigo, achando que eu era uma pessoa que podia ajudar. Sim. Né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu conversando com essa amiga, ela fez, ele está aí com você, e ele não quer o mal, ele só está precisando de ajuda, e está te influenciando. E quando ela pegou em minha mão para se comunicar com ele, sentir essa energia, as ondas saíam de tal forma, assim, e eu chorava, ela disse, deixe a sensação liberada. E aí eu tanto chorava como saía aquelas ondas de arrepio, realmente. Não é sempre não, mas é algo completamente diferente. É um arrepio totalmente diferente, gente. É uma sensação assim diferente mesmo. Tá? E de noite, às vezes, quando eu acordo de noite, às vezes eu no banheiro, nossa senhora, eu treme até o... Mas é normal, quando você tem essa, por exemplo, eu trabalho em mediúnica. Quando você tem um trabalho, quando você trabalha assim, é normal você ter os espíritos em volta de você, tá? E aí vem diversos tipos de espíritos, Aí você tem que saber lidar, né? É aquilo que eu estava falando. Você está no comando, então você, aqui não, agora não é a hora. Tá? Então, vocês têm que partir desse princípio, que sempre vocês estão no comando de tudo. Tá? E vocês que vão determinar isso. E falar, se a gente não tem esse tipo de personalidade que a gente... Olha, agora não quero. Não. Se a pessoa não tem esse tipo de personalidade, né, como ter essa conversa, vamos dizer, com esse outro ser humano e colocar ele, não sei, qual é o tom dessa conversa? Primeira coisa, como é que é seu nome mesmo?
Mabel, primeira coisa, Mabel, quando você vai conversar com o espírito, você tem que acolher ele. Tá? Nunca chegue brigando com ele, acolha. Sim, meu amigo, o que você quer? O que você está precisando? O que eu posso te ajudar? E aí vai conversando normalmente com ele. Tá? Vai conversando normalmente com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, Mabel. Aqui, você vai aprender a desenvolver sua mediunidade, educar sua mediunidade. Porque a mediunidade ela precisa ser educada. Para quê? Para que quando você não esteja aqui, de repente vem o espírito eu dar comunicação. Não, não é o lugar. Então, que eu digo, quem está no comando sou eu. Então, eu que comando. Então, não é agora que você vem. Então, não adianta você vir. Só vai acontecer se você permitir. Só acontece se você permitir. É o que eu digo, a mesma coisa. Se vem algum encarnado botar alguma ideia na sua cabeça, o que vai acontecer? Você vai dizer que não. Agora, se você permitir, ele vai colocar as ideias. Então, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aqui na ULI você vai... Para que você desenvolva a sua mediunidade, a primeira coisa é estudar. Tá? Tem que estudar muito, 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 muito para saber, para entender o que é esse fenômeno, como que acontece o fenômeno, para você estar no controle de tudo isso. Então, você vai estudando e depois você vai desenvolvendo. E depois você vai treinar. Lá no ciclo 3 tem o treinamento, no 4 depois tem o campus 2, campus 3, campus 4, campus 5, é tudo treinar, 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 treinar. Aí você vai desenvolver. Depois, você vai seguir na ULI, né? Lá pelo ciclo 3, a gente vai sentar e vai conversar. Né? Aí você já vai estar com outra ideia totalmente diferente. Boa noite. Essa mediúnica que você falou que vai ter em breve é aquela que a gente vê todas as os tipos de todos os tipos de mediunidade. Isso. De pintura, de canto. Todos esses tipos de mediunidade. Que é dia de sábado? Cinco tipos, acho. É dia de sábado, geralmente? Vai ser o sábado, Sábado, normalmente sábado. Reúne todo mundo aqui dentro do salão e aí faz essa mediúnica. Aí depois vocês vão ver, depois vocês têm essa prática de vocês, aí vai ter, vocês vão ver os médiuns da casa, vão dar comunicação, e aí vocês podem fazer perguntas e podem vivenciar. E depois disso aí vocês têm a oportunidade de vocês entrarem em contato com os mentores de vocês. É muito legal, é muito, mas muito bacana mesmo. É o primeiro contato, normalmente, é o primeiro contato que se faz com a mediunidade e todo mundo adora, 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 adora. Isso aí fica marcado na gente. É dia 20, se não me engano, é dia 20 de maio do mês que vem agora. Então, a finalidade da mediunidade. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Tá? O que acontece? O médium vai dando comunicação, vai acessando os seus conteúdos, esses conteúdos vão fazendo com que ele vá desenvolvendo. Porque quando você... quando tem uma comunicação mediúnica, sempre é acessado os conteúdos do médium, os conteúdos que estão lá no inconsciente do médium. Tá? E isso ajuda muito, muito o autoconhecimento e o desenvolvimento da pessoa, do médium. Tá? O que acontece, gente? Quando existe uma comunicação mediúnica, não é só o espírito que está vindo que é beneficiado. Todos são beneficiados. É o médium, é o esclarecedor, é a equipe toda que está fazendo. Então, todo mundo é beneficiado numa comunicação mediúnica. E a gente tem a impressão que a gente sempre está ajudando o espírito. E muitas vezes a gente é muito mais ajudado do que ajuda. Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Essa aí é evidente, né? Se você está falando com um espírito que está desencarnado, é bem, bem evidente. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Aquilo que eu falei, você vai se descobrindo e vai se conhecendo. Conforme você vai acessando esses conteúdos, o que são esses conteúdos? De outras encarnações.
conteúdos que estão lá, ó, no inconsciente. Tem uns que estão lá embaixo do tapete, lá um monte de tempo lá, que você não quer acessar, de repente, numa comunicação, pá, vem e acessa. Equilíbrio psíquico, personagem e espírito. Com acesso desse inconsciente, você consegue equilibrar entre o personagem e o espírito, né? Vocês sabem a diferença do personagem e do espírito, né? Todo mundo sabe aí, né? Então, ótimo. Naturalização da mediunidade no dia a dia. Para quê? Conforme você vai conhecendo a mediunidade, você vai usando essa mediunidade no seu dia a dia. Você pode usar em diversos no trabalho, em casa, no centro espírita, em todos os lugares você pode usar a mediunidade. E tem uma coisa, gente, ó, a mediunidade não é só comunicação com os outros espíritos, com os espíritos encarnados, não é isso só. Isso é o mínimo no mínimo. Mediunidade é o que eu estou fazendo aqui, o que o Luiz está fazendo, o que vocês estão fazendo aqui. Você se disponibilizar para ajudar o outro. Entendeu? Então, a mediunidade, não se engane que é só comunicação com os espíritos. Não, é muito, muito mais amplo. Mediunidade e animismo, isso aqui é muito. Houve uma época que isso aí foi muito problema, o animismo. O animismo foi taxado assim como um problema seríssimo dentro do espiritismo, né? Então, a mediunidade permitindo-lhe manter comunicação psíquica consciente ou inconsciente com seres humanos do mesmo ou em outros níveis existenciais. Por que é consciente ou inconsciente? Porque tem médiuns que, quando dão a comunicação, eles estão mais conscientes. Aqui na casa é totalmente consciente. Todas as comunicações mediúnicas são conscientes. Tá? O médium está consciente daquilo que ele está falando. Existem comunicações que o médium vai lembrar pouquíssimas coisas, muito pouca coisa. Então, são comunicações inconscientes. Tá? E essas comunicações, não existe a comunicação totalmente inconsciente. Por quê? Porque sempre passa pelo psiquismo do médium. Tá? Então, sempre tem algo do médium. E essa questão do consciente, do inconsciente, é através da educação? Ou, por exemplo, um médium que ele dá comunicação inconsciente, ele consegue se tornar consciente a partir de algum, sei lá, treinamento, educação, alguma coisa assim? Ó, é o que eu estava falando. Ó. Não existe comunicação totalmente inconsciente. Por quê? Porque ela passa pelo psiquismo do médium. Então, o médium sempre alguma coisa tem do médium. Tá? Mas, às vezes, tem as comunicações que o médium quase não lembra de nada. É uma comunicação inconsciente. Mas o médium tem condições de desenvolver isso para ele estar consciente. Tá? Aquilo que eu disse, você tem que estar no comando. Então, o médium tem que começar a desenvolver esse comando. Tá? Sim, tem como reverter, sim. Boa noite. Boa noite. Eu já tive sonhos com algumas pessoas que faleceram. Só Sim. que eu nunca consigo me lembrar de tudo do sonho. Mas eu me lembro de fatos que fazem com que depois eu acredite que seja verdade. Porque eu já consegui confirmar situações, por exemplo, de minha tia, que no sonho foi revelado algo que, quando eu conversei com outra tia, ela me contou o que aconteceu, entendeu? Que eu não sabia, eu soube através do sonho. Mas, assim, eu não vejo. E eu tenho medo, é por isso que eu tenho que trabalhar isso. Talvez por isso que só apareça para mim no sonho. O medo é um principal impedimento do desenvolvimento da mediunidade. A maioria das pessoas tem medo. Medo de espíritos. Tem medo de espírito? Então, quem está do seu lado é um espírito também. Então, isso aí é a naturalização, que a gente precisa naturalizar a mediunidade. No momento que a gente naturalizar isso, as coisas fluem, vocês vão ver, mas flui assim, muito legal mesmo. Boa noite.
Então quer dizer que o médium ele tem que estar consciente quando ele faz a comunicação? Exatamente. Aqui no nosso centro é totalmente consciente. Tá? Consciente. Você vai receber a comunicação, você vai fazer a interpretação e você vai falar. Ô, Roberto, eu acredito que o que eu vou falar agora seja algo que venha mais para frente, provavelmente até o dia 20. Mas quando a gente tem comunicação com o espírito, quando a gente tem a sensação ou o que sente, por exemplo, se for um espírito que estiver em sofrimento, a gente vai, obrigatoriamente, quando a gente se trabalha, a gente tem como filtrar e não ter esse sentimento de sofrimento desse espírito, ou obrigatoriamente, quando existe esse vínculo, essa ligação, a gente vai sentir aquilo que ele está sentindo, aquela... Depende do sentimento. Quando ele vem com muito sentimento... eu dei uma vez uma comunicação que o espírito veio, ele sofreu um acidente. E no acidente ele perdeu o braço. Tá? Então, ele perdeu o braço. O que aconteceu? O doutrinador veio e começou a falar. Eu fiquei mais ou menos uma meia hora sentindo sem o braço. A sensação que eu estava sem o braço. Uma meia hora. Daí depois foi indo, e consegui voltar. Como? Não, só a sensação. E dor. Você sente dor. Uma vez eu dei uma comunicação com um espírito que estava tendo um infarto. Eu senti falta de ar e muita dor também, muita dor. Mas aí foi acalmando. Sim, você trabalha. Por exemplo, tem a equipe que está auxiliando, ela pode vir te doar alguns passes, entendeu? E você mesmo trabalhando. Tá? O médium também tem que ter esse controle, o médium tem que saber trabalhar isso. Por isso que eu falo para vocês, a mediunidade, a gente tem que estudar muito para poder compreender e entender ela. Tá? Porque, de repente, essas sensações físicas que você vai sentir é normal. Quando vem um espírito sofredor, é normal você sentir. Física, você sente fisicamente. Afogamento, quando vem afogamento, você... dá a impressão que você está vomitando. É interessante. Não chega a vomitar, mas dá aquele... É interessante, muito interessante isso. Só que deu dor mesmo, e eu senti falta de ar, mas depois foi amenizando. Boa noite, Roberto. Mas Boa noite. Mesmo com a comunicação consciente, você tem essa sensação? Sim, consciente. No campus aqui mesmo, toda a comunicação é consciente. Toda terça-feira, eu trabalho terça, né? Toda terça-feira vem espíritos com sofrimento e todo mundo... Tem pessoas que choram, tem pessoas que... Deve ser muito pior. Então, a inconsciente é melhor. Não, consciente é melhor. A inconsciente eu não vou lembrar de nada do que está acontecendo. Mas vá por mim que consciente é melhor. Você está no comando no consciente. Inconsciente, você... Tem comunicações inconscientes que a pessoa se joga no chão. Eu já vi, numa mediúnica, a pessoa se jogar no chão. Inconsciente. Então, se você tem a consciência, você não vai se jogar no chão. O espírito está, no caso, o espírito lá estava no comando. Você tem que estar no comando. Sempre. Anímico. O que é anímico? Anímico é o conteúdo próprio, o conteúdo do médium. Então, quando você recebe uma comunicação mediúnica, tem os conteúdos seus do médium. O médium vai passar alguma parte, sempre existe o animismo. Então, alguma parte sempre é anímica, algum conteúdo é do médium. Então, quando ele vai fazer, ele vai receber a comunicação. Quando ele faz a interpretação, quando ele vai jogar essa interpretação, quando ele vai falar, algumas coisas são dele, é dele, o próprio conteúdo dele. Tá? Então, não existe comunicação mediúnica sem animismo. Não existe. É produzido pelo encarnado com suas próprias
faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, de outro espírito, no caso, né? Que usa o ser humano aqui como espírito também. Então, não há participação. Existem comunicações mediúnicas totalmente anímicas. São todos conteúdos do médium. Todos os conteúdos do médium. Tá? Você falou que pode ser a comunicação totalmente anímica, mas isso não é bom para você dar uma comunicação, não é isso? Se você só está passando o que é da sua cabeça, você também não está transmitindo o que o espírito está querendo. Mas vamos partir do seguinte princípio, que numa reunião mediúnica, você só não está ajudando só o espírito, sim, você está ajudando todo mundo. Então, se o médium está fazendo uma catarse, é porque ele está precisando daquilo. Não sei. Como? Intuído. Porque o que acontece, gente? Ó, quando o médium está jogando os conteúdos dele para fora, ele tá se ajudando ele mesmo, está ajudando o doutrinador, também está ajudando, a equipe que está ali. Então, não é só o espírito desencarnado. Numa reunião mediúnica, existe um grupo todo que faz parte. Não, mas aí, olha o que eu falei. Quando existe uma comunicação totalmente anímica. Agora, lógico que, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, você vai conseguir identificar o que é anímico e o que não é. Lógico, o que você vai chamar? Vai chamar o médium lá e vai dizer, olha, pô, sua comunicação está totalmente anímica e vamos ver, melhora essa comunicação, entendeu? Essa conexão. Não, sempre não, mas esporadicamente pode acontecer. Sim, lógico, sempre não, mas esporadicamente pode acontecer. Aqui no fundo, Roberto. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala anímica ou animismo, quer dizer que eu estou falando de outras encarnações minhas ou apenas daquela outras, né? Também. Todos os conteúdos, tudo que você tem lá, tem ali, tudo que está lá no seu HD, lá, tudo, vem tudo, aflora tudo. Ok, obrigado. Então, assim, não confundir animismo com, sei lá, com fingimento ou alguma coisa assim. Na verdade, isso ali já é o charlatanismo, né? No animismo, você está tendo comunicação com o seu conteúdo. Isso. E aí, seu conteúdo são coisas de outras vidas, isso, coisas que estão na sua cabeça. Exatamente. Tá, eu estava em dúvida. Tudo que está lá, ó, no seu inconsciente, vem, muitas coisas vêm, afloram. Aí, ó, o que ela falou, ó, charlatanismo, produzido pelo encarnado, porém com mentiras e farsas, simulações. Isso aí existia antigamente existia muito isso, muito esse problema de farsa, né? O cara farsar, o cara mentiras para tentar, principalmente aqueles médiums que visam a parte financeira, aí o cara adivinhar o futuro, é uma série de coisas, né? Então, aí já é charlatanismo, tá? Então, você começar a inventar as coisas, inventar as comunicações, inventar que está vendo, inventar. Então, é outra coisa totalmente diferente. Voltando um pouquinho no animismo, eu queria saber só o seguinte. Durante um atendimento, por exemplo, é possível que a pessoa que está fazendo o atendimento, procurando, claro, a ajuda, a cura daquele espírito, ela, através desse animismo, ela cure possivelmente a ambos, que talvez ambos tenham o mesmo problema e eles nisso estejam se tratando mutuamente? Exatamente isso. Porque você acessa quando você tem a comunicação, muitas vezes você acessa os conteúdos
Do médium, muitas vezes não, a maioria das vezes você acessa os conteúdos do médium, que aí se conectam com o conteúdo do espírito, que são os mesmos, e aí vem à tona. Tá? E às vezes vem muito forte, por quê? Porque no médium também está muito forte. Às vezes vem com, não consegue controlar algumas comunicações, justamente por isso. Vem muito forte mesmo. E eu acho que esse negocinho aqui está difícil. Agora vai. Então, a comunicação acontece por meio de ligação psíquica entre o médium e o espírito comunicante. Acontece através da sintonia e afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Vamos ver aqui embaixo. Ó. Então, como é que acontece? Ó? Sintonia, afinidade mental. Pensamento do médium com o pensamento do espírito, os pensamentos, o mesmo pensamento, então dá sintonia. Sintonia vibratória, que são os sentimentos. Tá? Sentimentos. Ó. Quando os seus sentimentos, eles vão produzir uma frequência, tá? Dependendo da frequência que eles produzem, você vai se sintonizar com o espírito que está na mesma frequência. Sim, a você também. Deu para entender aqui, gente? Ó. É mente a mente e sentimento a sentimento. O sentimento vem da onde? Do coração, do coronário, tá? Do chakra coronário. Roberto, no caso, então, existe a possibilidade do encarnado que puxa a sintonia do espírito desencarnado. Sim, né? sim. Às vezes a pessoa pensa que ela está sendo assediada, ela que está assediando. Sim, vocês vão lá. A gente vai ter aula de obsessão e desobsessão. Vocês vão ver na aula de obsessão que muitas vezes você acha que está sendo obsidiado e é o contrário, você que está obsidiado. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar ou agir. É sintonia e vibração, gente. Mesma sintonia, mesma vibração, ó. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Claro, você acha que um espírito evoluído ele vai procurar um médium mais que recém está começando? Não, ele vai procurar um médium que já tem mais experiência. Então, isso aí é a sintonia e a vibração. Você vai sintonizar aquilo que você está vibrando. Não adianta. Pode, isso aí, gente, tem lá no ciclo 2 tem uma aula que chama Sintonia e Vibração, vocês vão ver. Aquilo que você está pensando é aquilo que você vai sintonizar. Aquilo que você está reverberando para o mundo é aquilo que volta para você. Tá? Ó, Adenauer fala lá no livro dele, ó, página 91. Boa noite. Agora, me responda uma coisa. Você pegar um médium como Chico Xavier, por exemplo, que tem uma quantidade enorme de manifestações, e tinham, na verdade, sim, e é uma quantidade muito grande, como é explicar essa questão da afinidade? Porque era uma sequência muito grande de cartas que ele escrevia. Mas aí, vamos lá, Chico Xavier, vamos partir do seguinte princípio. Ele era um médium que ele tinha todas as mediunidades, tá? Psicografia, vidência, todas as mediunidades ele tinha. Então, o que ele vai conectar? Ele vai conectar sempre com espíritos mais elevados. E os espíritos que produziram, que psicografaram os livros deles, olha quem são, né? Agora uma pergunta. E Divaldo Franco? A mesma coisa. A mesma coisa.
Olha os espíritos que acompanham ele. Você vê justamente o médium os espíritos que estão conectados com ele. Lógico que ele vai conectar com tudo que é tipo de espírito, né? Ele tem o poder, tem essa percepção, mas o que vai facilitar esses espíritos mais, vamos dizer, mais elevados, vão conectar com médiuns que estão à altura dele, porque não adianta ele conectar com um médium que não sabe nem ler e escrever, entendeu? Sim, sim. Sim, lógico. Isso aí ele sabe, ele sabia direitinho, né? Agora a gente está falando assim de um médium que foi considerado um dos maiores médiums do mundo, né? Chico Xavier, eu acho que não, até hoje não tem um que chegue, que beire a ele, né? Foi um médium assim. Eu acho que, como é que fala, o tópico das galáxias, né? O cara psicografou 480 livros. Então, é um negócio... Ah, menina, aí... Aí, vamos lá, ó. A mediunidade não tem moral, tá? A mediunidade não tem moral. Quem tem moral é o médium. É o médium que tem a moral. Então, o que aconteceu? O cara que tinha um poder, que o cara tem de cura, uma mediunidade de cura estúpida, foi fazer um negócio que fez. Então, é um médium sem moral. Aí, não tem jeito. Cada um vai desenvolver aquilo que... Não tem jeito. A influência dos espíritos que nos solicitam ao mal, eles se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Então, se a gente é influenciado por um espírito que está pensando mal, é porque a gente também está na mesma sintonia, nos mesmos pensamentos deles. Aguarda um momento favorável como o gato espreita o rato. Esses espíritos que estão pensando mal, eles só ficam vigiando todo mundo, só vigiando. Quando sentiu a conexão, ele se conecta com a pessoa. Aí é aquilo que eu falo, né? A pessoa reclama da vida e acorda de manhã cedo reclamando da vida. O que vai acontecer? Vai conectar com o espírito que está na mesma sintonia dele, não tem jeito. Isso aí não adianta, gente. Desconfiais daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vós tomam por vossa fraqueza. Então, desconfie daquele espírito que vem te elevando, te dizendo que você é o bom, que você é o máximo, que tipo uma fascinação. Que ele está ali só para... Só para pegar suas fraquezas e agir em cima dele. E o que é que esses espíritos assim ganham com isso? De se conectar com a pessoa que também está fraca? O que acontece? Normalmente esses espíritos, porque tem espíritos que ficam vagando, que eles não têm consciência ainda daquilo que eles fizeram, daquilo que eles são. Então, eles ficam vagando. Então, para eles, tudo que for divertimento, tudo que for, vamos dizer, ele se conecta com quem estiver na vibração dele. Vamos pegar um exemplo aqui. Os traficantes, tá? Você tem o traficante. O traficante, ele tem um modo de agir dele lá. Ele vai se conectar com quem? Com aqueles que estão com os mesmos pensamentos dele. Entendeu? Entendeu? Tá, vamos lá. Uma pessoa alcoólatra. Sim. Ela vai se conectar a pessoas que estão bebendo também, porque, de certa forma, ela se satisfaz. Exatamente. Eu tinha um amigo meu, desencarnou há pouco tempo, ele era alcoólatra. O cara é engenheiro, o cara
era inteligentíssimo, mas deixou-se dominar pelo álcool. O que aconteceu? Ele era cheio de espírito em torno dele para beber junto com ele. O cara bebia 12 latinhas de cerveja por dia. E aí? Não tem jeito. Ele conecta com aquilo que ele está vibrando, não tem jeito. Quem é que estava junto com ele? Os espíritos queriam beber. E aí influenciavam ele. Não vá trabalhar, fique em casa, fique bebendo. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal por sua própria vontade ou escolha, tá? O espírito não quer fazer o mal, não, viu? Porque o mal existe em todos nós, tá? Todos nós existe o mal. Dentro de nós tem o bem e tem o mal. Aí depende de cada um como que você vai se conectar. Aí entra uma dúvida, uma questão. Nunca o espírito recebe... Tudo bem, ele não recebeu a missão de fazer o mal. É por sua própria vontade e escolha. No caso agora, eu li ali, melhorou um pouquinho. O livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Mas, Isso. assim, e quando você está se vingando de alguém? Por exemplo, você guardou uma mágoa, um ressentimento, ou uma briga, ou alguém lhe assassinou e você volta. Você pode perdoar, passar por cima e seguir. Sim. Ou você fica ali perdendo tempo e querendo se vingar. Se vingar. Sim, perdendo tempo, exatamente o que você falou. Perde o tempo. Querendo se vingar. Que não vai chegar a nada. Mas eu já li também, que isso que acontece da questão de ter espíritos com más intenções, ser da própria vontade ou exercer um papel do Criador, para que haja o equilíbrio, para que gere a questão da aprendizagem e haja um equilíbrio nas relações. Existe essa questão da cobrança do outro, entendeu? Ou da perseguição, ou para aquele que fez o mal passe por aquilo. Porque se aquele que fez o mal, os outros sempre perdoarem, como é que fica a situação dele? Você viu o Adenário falando no domingo, né? Em relação ao mal e o bem, né? O mal, todo mundo tem o mal dentro dele, né? Então, normalmente são espíritos ignorantes, muito, muito ignorantes. Então, é um problema dele. Se ele quiser ficar anos ali, ele vai ficar anos ali, ele vai ficar cristalizado naquilo ali. Entendeu? Então não tem como. Você vai fazer o quê? Vai deixar ele ali. Pode ser. Pode ser. Eu acredito que pode. Porque o que acontece? Na realidade, o mal, é o que eu estou falando, o mal existe dentro de você, né? Todo mundo tem o mal. Então vai depender daquilo. Você quer fazer o mal, quer continuar fazendo o mal, vai fazer. Vai fazer. Porque o que acontece? No momento que ele está fazendo mal para alguém, ele também está se prejudicando. Quando vem os espíritos aqui nas comunicações aí, quando eu estou doutrinando, eu falo para o espírito, olha, você quer continuar da maneira que você está, da maneira que você é? Em primeiro lugar, a pessoa nem sabe que você existe. Quando fala que nem sabe que existe, aí ele cai a ficha. Sim, mas como que ele não sabe que existe? Ele nem sabe que você existe, não adianta você ficar perturbando ele. Bom, aí já é outro. Nesse esquema aí eu já não. Tem uma pergunta aqui, Roberto. Ô, Roberto, me diz uma coisa. Nós estamos falando muito do espírito sob influência em nós.
não podemos esquecer que o espírito nada mais é alguém que viveu na Terra. Ora, sim, ele só atua em relação a gente porque a gente permite, concorda? Exatamente. Pode ser bom ou ruim. Exatamente. É aquilo que eu estou falando direto, gente. Você está no controle. Se você permitir, vem espírito ruim. Se você estiver na sintonia, vem. Se permitir, vem espírito bom. Está na sintonia do bom. Então, você que está no comando. Você sempre está no comando. Conhecendo o Espiritismo, lá no final dessa etapa, ele fala que quando você começa a desenvolver a mediunidade, se você tiver uma vida muito fora do que é disciplinada, por exemplo, eu tenho uma vida mundana, eu tenho uma vida muito bagunçada, eu vou sempre que eu for fazer um contato, vou estar atraindo espíritos ruins, ou espíritos que estejam naquela mesma sintonia. Relacionado a isso, eu vi uma palestra, que às vezes eu vejo algumas palestras de mediunidade, e o palestrante ele falava assim, que você desconstrói toda a sua mediunidade quando você não tem uma vida disciplinada. Então, você quer desenvolver a mediunidade, você tem que ter uma vida voltada para o que é correto. Quando você tem eu sou uma pessoa que desenvolveu mediunidade, mas eu sou beberrão, sou farrista, né, faço coisas erradas, eu sempre vou estar... Sim, você vai estar conectando com o mesmo. Conectando de forma ruim, eu vou estar até prejudicando outras pessoas que estiver ali fazendo junto comigo uma sintonia, é isso mesmo? Isso, exatamente. Bom, gente, a gente vai dar uma acelerada agora, porque senão não consigo... Tipos de mediunidade, efeitos físicos. Médios de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos como movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas, etc. Combinação dos fluidos do médium, do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Tá? Então, esses efeitos físicos, gente, isso aí, hoje em dia, é bem difícil a gente ter ainda esses efeitos físicos. Por quê? Porque naquela época era necessário, hoje em dia não é mais necessário os efeitos físicos. Então, a gente tem aqui, ó, Peixotinho, era um médium brasileiro, ó, materialização, através do ectoplasma ele materializava. Você tem o Mirabelle aqui, que era levitação também brasileiro. E aqui tem as mesas girantes, um exemplo das mesas girantes. Tá? Todos percebem o fenômeno. O efeito físico, se tiver todo mundo aqui, ó, todos vão perceber o efeito físico. Tá? Se o médium levitar, todos vão perceber. Todos que estão aqui. E, para esse efeito físico, usa-se muito o ectoplasma. Tá? O que é o ectoplasma? Foi criado por Charles Richer, é o Prêmio Nobel de Medicina, era um médico alemão. É uma substância de propriedades químicas semelhante à dos corpos físicos. De onde provém? O ectoplasma, ele provém do nosso organismo, tá? Do organismo físico. Apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente, com reflexos leitosos. É evanescente à luz, tá? Não pode ter luz, que ele some, esse ectoplasma, você não consegue ver ele. Tá? Considerado a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois através deles os espíritos podem atuar sobre a matéria. Aqui a gente tem o Peixotinho, ó. Olha o ectoplasma saindo da boca e dos olhos dele. E o espírito materializado aqui, Chico Xavier aqui do lado. Ó. É uma matéria plástica e profunda, sensível a nossas criações mentais. Ainda o efeito de materialização aqui é o processo de condensação do ectoplasma. Tá? Possibilitando a visibilidade física e, às vezes, a consistência material aos espíritos e animais desencarnados. Através desse ectoplasma, consegue materializar esse espírito. Tá? Aqui a gente tem...
Isso. Isso. Exatamente. Então aqui a gente tem, ó, esse espírito aqui, ó, essa médium, ela materializava esse espírito aqui, tá? Aqui Elizabeth de Esperança, ela é uma médium de transporte, né? O médium de transporte consiste em trazer para o local onde está o médium objetos que se encontram em outro lugar. De modo geral, os objetos trazidos são flores, frutos, joias, objetos pequenos. Quando traz o objeto do exterior para o ambiente é o aporte, né? E quando manda para fora é o transporte. Aqui tem um médium de levitação. Elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem apoio visível. Tá? Esse aí é o Douglas Home. Ele era um médium de levitação assim fantástico, esse cara. O fenômeno de levitação foi conhecido em toda a história da humanidade, inclusive pela igreja, com vários membros canonizados. O Cupertino e a Teresa d'Ávila foram canonizados por causa desses efeitos. A levitação pode ser individual, pode ser múltipla, mais de uma pessoa, pode ser de pessoas e objetos. Tá? Lembrando que esses efeitos aí, gente, hoje em dia já não existem mais quase. Viu? Muito difícil existir. Que não tem mais necessidade disso. Efeitos físicos, a tipologia, né, que a gente tem lá. Comunicação dos espíritos através de batidas. Esse aí a gente tem lá o momento marcante do espiritismo, que foi lá com a Kate, a família Fox, né? Aqui, Roberto. Roberto, se parou de fazer esses tipos de mediunidade de efeito físico por algum motivo? Eu já li que Divaldo Franco já fez bastante aqui, bastante não, mas fez algumas vezes aqui em Salvador, com a rosa, se eu não me engano, né, uma rosa branca sim. Que ele materializava e passava essa rosa por toda a mesa. Isso parou de ser feito por algum motivo específico, porque é uma coisa que, sei lá, dava medo? O que acontece? Assim? Teve uma época que existia muita dúvida em relação ao espiritismo, então precisava esses efeitos precisavam ser concretizados para mostrar que realmente existiam. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. E as pessoas hoje em dia estão mais, eu acho, pegadas em outras pegadas, entendeu? Em outros temas, né? Eu acho que não tem mais essa necessidade. Aqui a gente tem efeitos físicos também, a bicorporeidade, que o perispírito tem, é uma capacidade que o perispírito tem, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele se desprende, o corpo físico fica aqui e o perispírito pode ir para outro lugar. Tá? A gente tem aqui o Eurípides Barçanufo, um brasileiro, ele estava dando aula e fazendo um parto de uma pessoa em outra cidade, ao mesmo tempo. Tá? Esse fenômeno ocorre devido às propriedades do perispírito, que fornecem inúmeras possibilidades de ação ao espírito quando encarnado. Não, porque o que acontece? Existem espíritos afins, tá? Aí, por exemplo, o Dr. Fritz. Aí o Dr. Fritz tem espíritos que são afins, então eles juntam um grupo. Então, um grupo vai para um local, outro para o outro, e aí denominam todo como se fosse Dr. Fritz. Tá? Mas é um só, tá? Aí já é outra, não é essa bicorporeidade. A voz direta, manifestação do espírito dispensando a voz do espírito
chegaria aqui, falaria sem usar aparelho fonador de ninguém, tá? A voz apareceria sem ninguém tá falando, tá? A escrita também, a caneta escreve sozinha, tá? Vou botar o papel, a caneta ali escreve sozinha. Ainda a gente tem a transfiguração. Esse aqui, Edivaldo Franco, houve alguns casos que, quando ele deu a comunicação com a mentora dele, e aí há a sobreposição do perispírito em relação ao corpo físico. E aí dá essa sensação de transfiguração. Na realidade, o perispírito do mentor... Eu nem me lembro como é que é o nome da... Joana de Anjos, exatamente. Sim, a voz. A voz. E teve algumas vezes que houve esse processo. E hoje o horário não vai... Fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médium durante o transe. É justamente pela sobreposição. Sobreposição do perispírito. A cura é através da imposição das mãos, também é efeito físico. É a pessoa que está doando os fluidos para a cura, né? Efeitos intelectuais. Médium de efeitos intelectual. São adotados de faculdade que recebem e transmitem comunicação inteligente. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Aí a resposta, mais ou menos, da pergunta que você fez lá em relação aos físicos, né? Que hoje em dia a gente já se preocupa com outras coisas e não com o fenômeno físico. Só. Aí a gente tem a psicofonia, faculdade que permite a comunicação oral de um espírito através do médium. O espírito se utiliza do aparelho fonador do médium. O espírito conecta e fala através do médium. Denominado por Kardec como mediunidade falante. Conhecida popularmente como incorporação, só que é uma falsa ideia, que o comunicante penetra no corpo do médium, que, na verdade, não ocorre. Porque a comunicação é mente a mente, não existe o espírito tomar conta do corpo de jeito nenhum. Aí é que vem a dúvida. Você falou antes, eu não quis interromper, mas quando há transfiguração, o perispírito toma conta... Não, ele se sobrepõe. Ele fica na frente. Isso, ele na frente. Não toma o lugar do outro. Não pode dois perispíritos no mesmo corpo. No mesmo corpo, físico. de jeito nenhum. Então, Dois espíritos num corpo físico não existe. Ok. Psicografia, essa aqui, Chico Xavier, né? Faculdade que permite a comunicação de um espírito através da escrita. Esse aqui, muito tempo, foi muito usada. Muito usada. O espírito se utiliza do aparelho motor do médium. Usa. Mas uma época usava-se muito. Hoje em dia já houve a inversão. Como? Sobre a psicografia. Usa, mas muito pouco. Muito pouco. Em relação à psicofonia, bem... mas se vocês forem pegar, por exemplo, numa reunião mediúnica, então, existe ainda, lógico, os mais esporádicos. Assim, mas tinha uma época que era tudo, até em reunião mediúnica, era tudo escrito. Essa aqui é a psicometria, a faculdade de ler impressões, recordações. Essa aí é o seguinte, você pega um objeto de uma pessoa e aí você consegue perceber como que era essa pessoa, o sentimento dessa pessoa. Isso aí a gente vai fazer dia 20, vai ter a psicometria.
Não, durante o dia. É um sábado. É um sábado. Eu acho que é dia 20, gente. 29/5, tá. Então, ó, tá falando errado. 29/5. Ó. Eu que estava dizendo errado. Falha minha. Então vai ser domingo, é. A outra aqui, ó, do medrado aqui, ó, psicopictografia. O medrado é a aptidão que faculta pinturas e desenhos, tá? A gente tem bem pertinho aqui medrado, tá? E que isso aqui tá. Uma das características é a velocidade da produção. Por que a velocidade? Porque os quadros já vêm plasmados do mundo espiritual. Já vem plasmado, então ele é só colocar as tintas e acabou. Por isso que ele pinta em 5 minutos, 8 minutos, ele pinta um quadro. Intuição pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, nessa encarnação ou em outras, que se apresenta mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. A intuição é a mediunidade mais comum, tá? A mediunidade mais comum. A vidência. Aí quem vê, o seu pai que via espíritos. Você também vê espíritos? É. Mais ou menos. Vidência ou visão espiritual é a faculdade de ver além das possibilidades visuais ordinárias, tanto na dimensão espiritual como na física. Você não vê com os olhos, tá? Você vê com a mente. Pode ocorrer perfeitamente acordado, conservando-se as lembranças. A audiência, faculdade que permite o médium escutar no campo fluídico os sons produzidos no ambiente espiritual. Aí ele capta os sons lá do mundo espiritual. Também são faculdades assim bem raras, tá, gente? São faculdades que são poucos os médiuns que têm essa percepção. Interna, tem essa impressão de estar escutando dentro do cérebro, uma voz que vem aqui dentro. Externa, o efeito do som produzido sai percebido pelo aparelho auditivo do médium. O Luiz só está me mostrando os minutos lá e eu aqui desesperado. Meu. Desdobramento. Faculdade que tem o espírito decorrente de uma propriedade do perispírito de separar-se do corpo, deslocar-se. Aquilo que eu falei. Toda noite a gente desdobra, gente. O nosso corpício fica lá e o perispírito sai viajar. Tá? O corpo físico fica descansando. O perispírito não tem necessidade de descansar, tá? Ele não tem esse problema. E aí ele sai viajando. Isso aqui depois vocês vão ver, tem aulas no ciclo 2, essas aulas, vocês vão esmiuçar bem isso aí, vai ser bem esmiuçado, bem mais aprofundado. Esterilização do perispírito, né? Aqui o corpo físico, o perispírito saindo. Pode ser anímico ou mediúnico, tá? Você pode dar a volta, seu espírito dá a volta, vai para tudo que é lugar, mas não tem contato com espírito nenhum. Então é anímico. Quando ele tem contato com o espírito, faz contato com outros espíritos desencarnados, é mediúnico daí, tá? A mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida no trabalho, que eu falei antes. No trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de formas repentinas. Muitas vezes você está lá numa sinuca de bico, como diz o outro, né, e surge aquela ideia, tum. Você vai lá e... Na premonição materna, que sente quando um filho está em apuros, essa aí é... fatal, fatal. Toda mãe tem essa percepção. Quando o filho está em apuros, ela sabe direitinho.
No sentimento que não devemos fazer determinadas coisas ou ir em determinados locais. Quando diz, ó, não vá lá, você vai e quebra a cara, né? Muitas vezes, isso aí acontece muitas vezes com a gente. Ou não faça isso, você vai lá e faz. Na percepção da energia em ambientes e pessoas, quando você chega naquele ambiente e diz, nossa, carregado, mas não é a energia que está carregada, porque a energia é neutra, tá? O que está, as vibrações do ambiente que estão carregadas. A frequência, exatamente. Na criança que brinca com seu amigo imaginário, ó. Quem não teve amigo imaginário quando era pequeno? Brincava horas de caminhãozinho com um amigo lá. Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam quase que imediatamente. Quando você pensa assim, ô fulano, de repente ele liga para você, pô, estava pensando em você agora, nesse instante. É tudo conexão, né? Num abraço que traz conforto e bem-estar, né? Tem aquelas pessoas assim que te dão um abraço, parece que você se senta, é um passe, né? Se sente assim, todo energizado, todo... No artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, modela a sua escultura. A gente tem como é que é o nome dele? Foi até a música do Almir Sater. Ele escreveu aquela música em 3 minutos, tá? 3 minutos, levando em frente. Foi mediúnico. Em 3 minutos ele fez a música. E uma música. Escutem a música, vocês vão ver. Levando em frente é a música dele. A letra e a música também. A música foi ele e o amigo dele lá fizeram também. Ricardo Teixeira. Foi rapidinho também. Bom, pessoal, aqui estão as referências, tá? E muito obrigado. Tá? Espero que atendi a expectativa de vocês. Tem muita dúvida ainda. E o objetivo da gente aqui é deixar vocês com muita dúvida. Tá? Vão sair daqui com bastante dúvida para ir lá estudar, verificar e comprovar. Tá? E a mediunidade, gente, é o seguinte, você só consegue desenvolver ela se você estudar ela, se você conhecer ela, senão você não consegue desenvolver. Ela não vai cair do céu, não. Você tem que correr atrás e procurar entender aquilo que é o fenômeno mediúnico. Tá bom? Muito bom.